Evangelho de João, capítulo 9, de 1 a 12. Diz o texto bíblico: Caminhando Jesus, viu um homem cego de nascença, e os seus discípulos perguntaram: Mestre, quem pecou, este ou seus pais, para que nascesse cego? Respondeu Jesus: Nem ele pecou, nem seus pais, mas foi para que se manifestem nele as obras de Deus. É necessário que façamos as obras daquele que me enviou, enquanto é dia. A noite vem, quando ninguém pode trabalhar. Enquanto estou no mundo, sou a luz do mundo. Dito isto, cuspiu na terra e, tendo feito lodo com a saliva, aplicou aos olhos do cego, dizendo-lhe: Vai, lava-te no tanque de Siloé, que quer dizer enviado. Ele foi, lavou-se e voltou vendo. Então os vizinhos e os que dantes o conheciam de vista como mendigo, perguntavam: Não é este o que estava sentado pedindo esmolas? Uns diziam: É ele. Outros: Não, mas se parece com ele. Ele mesmo, porém, dizia: Sou eu. Perguntaram-lhe, pois: Como te foram abertos os olhos? Respondeu ele: O homem chamado Jesus fez lodo, untou-me os olhos e disse-me: Vai ao tanque de Siloé e lava-te. Então fui, lavei-me, estou vendo. Disseram-lhe, pois: Onde está ele? Respondeu: Não sei. Até aí a leitura. Vamos orar mais uma vez? Santo Deus, nós te damos graças nesse momento quando nos ajuntamos na tua casa para celebrar o teu nome, nesse dia especial, o dia do Senhor. Queremos louvar o teu nome por todas as bênçãos, por todas as dádivas, todas aquelas manifestações da tua bondade infinita que ao longo do tempo que temos te servido têm sido manifestadas a nosso favor. E reconhecidamente, Senhor, sem nada merecermos. E muito obrigado pela tua santa palavra, pelo privilégio de poder esquadrinhá-la. Pedimos que o Senhor aquiete o nosso coração e nos dê aquele espírito sensível para ouvir a tua voz, que é transmitida através da tua palavra. Oramos para que o Senhor não apenas ilumine o nosso entendimento para compreendermos o teu recado, mas que o teu Espírito nos incomode de tal forma que sejamos sacudidos e possamos, quem sabe, tomar providências para que o nosso compromisso contigo seja mais efetivo. Usa da tua misericórdia para com cada pessoa que chegou até aqui nesta noite, aqueles que já te conhecem, que possam ser fortalecidos na fé, e aqueles que ainda não podem dar testemunho de que foram alcançados e transformados pelo teu poder, que de alguma maneira o teu Espírito possa fazer aquilo que está fora da possibilidade da realização por parte dos homens, mas somente por causa do teu poder. E é no nome do Senhor Jesus que nós te oramos. Amém. Podem sentar, irmãos. Este é um milagre registrado apenas pelo evangelista João. Nós não sabemos explicar por que os evangelhos sinóticos, Mateus, Marcos e Lucas, não registram essa história fabulosa. Mas admitindo como
certa a teoria de um respeitado comentarista que disse o seguinte: o quarto evangelho, o evangelho de João, foi composto na sua estrutura em cima de 7 sinais escolhidos a dedo pelo evangelista para que ele pudesse compor o seu livro. Se isso está certo, nós temos aqui o 5º sinal da série montada por João para compor o seu volume. A ocorrência desse prodígio se dá em Jerusalém, por ocasião da festa dos tabernáculos, que é o contexto que você tem desde o capítulo 7. Aproximadamente há 6 meses da crucificação de Jesus, quando o próprio mestre estava ensinando no templo, como o próprio texto nos obriga a reconhecer. E a pergunta é a seguinte: qual é o propósito primário do evangelista ao registrar essa história que não foi contada pelos outros homens que registraram o ministério terreno do Senhor Jesus? E o propósito de João parece ser dar testemunho da natureza divina de Jesus. Preste atenção nisso, como aquele que abre os olhos espirituais dos pecadores, que ele chama para fazer parte da sua família. A tese bíblica é que todo homem no seu estado natural é cego. Ele não consegue enxergar as realidades mais elementares do plano eterno de salvação. O incidente, portanto, aqui, no capítulo 9 de João, parece ser uma parábola encenada, diz um certo comentarista, para apresentar Jesus Cristo como sendo aquele mestre que de fato ele disse ser, a luz do mundo. Não é sem razão que você tem essa declaração no verso 5, veja aí. No João capítulo 9, verso 5. Enquanto estou no mundo, sou a luz do mundo. E preste atenção que Jesus já repetiu isso no capítulo anterior. No capítulo 8, no verso 12, você tem Jesus dizendo: eu sou a luz do mundo. Uma segunda particularidade interessante dessa história é que o milagre envolvido aqui foi, de todos os portentos realizados pelo mestre, o mais investigado. Aquele que foi submetido aos testes mais rigorosos da investigação humana. Este é o mais abundantemente verificado milagre de toda a coleção evangélica. Procedeu-se uma investigação pública, os oficiais da religião procuraram averiguar se aquilo que havia sido realizado pelo mestre tinha sido de fato uma obra miraculosa. A cura alegada foi questionada várias vezes, tanto por conhecidos do homem que recebeu a bênção, como por pessoas que não o conheciam. E a evidência da realidade do milagre foi sendo confirmada em cada um desses testes rigorosos, através dos quais o prodígio foi obrigado a passar. Nós não temos somente as declarações do homem de que de fato aconteceu uma obra tão sobrenatural que ele não sabia explicar. Mas a sua tese foi disso: olha, desde que o mundo existe, nunca se ouviu falar de alguém que abriu os olhos de um cego de nascença. E essa conclusão, verdadeiramente, foi uma conclusão excepcional. Você tem os pais do cego dizendo: não, esse era o nosso filho e ele nasceu cego. Nós atestamos isso. E ele foi curado, está vendo agora, nunca viu. Os vizinhos do cego também tiveram a oportunidade de verificar se aquilo que havia sido operado naquele homem doente, né,
impedido de ver desde o seu nascimento, tinha sido de fato um milagre realizado para que ele pudesse enxergar. Como também os mais ferrenhos adversários do Mestre, do Senhor Jesus, os fariseus, que, contrariados, foram obrigados a admitir que um prodígio extraordinário tinha sido realizado na vida daquele homem que havia passado a ver. Irmãos, obviamente, os milagres das duas multiplicações de pães e peixes tiveram uma maior assistência do que esse milagre aqui da cura de um cego de nascença. Mas preste atenção, nos dois milagres das multiplicações de pães e peixes, ninguém questionou. Não houve tanta verificação, né? Tanta tentativa de desqualificar o milagre realizado pelo Senhor Jesus. Irmãos, não apenas a riqueza da narrativa, mas principalmente o seu poder avassalador. E essa é uma coisa que nos impressiona nessa história. Essa é uma das histórias mais bonitas que você tem em toda a Escritura. E nós ficamos impressionados com o poder avassalador diante da oposição mais ferrenha que você possa imaginar. Oposição a Deus, do ministério de Cristo. E ninguém pode deixar de sentir um encanto irresistível diante deste incidente. Eu queria só mencionar uma pérola que está aí no verso 25. Uma das declarações mais encantadoras proferidas por um pecador. E ele questionado, aquele homem eu acho que já estava no limite, né, da sua paciência, sendo questionado de todos os modos, se aquilo que havia acontecido e de que ele estava dando testemunho era de fato um prodígio realizado por Jesus. E ao ser apertado, ele diz o seguinte: olha, os seus inimigos, os inimigos de Cristo, dizem assim: olha, esse homem não pode ter operado um prodígio dessa magnitude, porque Deus não atende pecadores. Aí o homem me sai com uma resposta, aí no verso de número 25. Que pérola! O cego que voltar a ver diz o seguinte: olha, se é pecador, eu não sei. Só tem uma coisa: eu era cego e agora vejo. Que pérola! Que declaração estonteante! Repleta de humildade, o homem diz: olha, se ele é pecador, eu não sei, não tenho como investigar isso. Eu só sei uma coisa: eu era cego e agora eu vejo. Irmãos, por trás dessa declaração de um homem que certamente não tinha passado pelos bancos de escola, ele era cego de nascença, ele era mendigo, ele esmolava no templo. Mas você pode ver uma lógica irretocável. Irretocável. E mais ainda, para aqueles que estavam se colocando como adversários do Mestre. Uma ironia daquelas que não podem ser construídas pela genialidade humana. Parece um sopro divino nos lábios, na mente, para que os lábios daquele ex-cego pudessem proferir algo tão impactante. Eu só sei uma coisa: eu era cego e agora eu vejo. Que maravilha! Irmãos, o texto é longo e eu pretendo ser rápido hoje à noite. São 41 versículos. Aparecem 3 personagens principais: Jesus, o cego e os fariseus. Olhando para cada um desses personagens,
nós podemos aprender lições maravilhosas. E eu quero começar com a do mestre. Irmãos, não basta ficar encantado com as notáveis virtudes de Cristo. É necessário imitá-las. É o que nós aprendemos aqui. Esse é o grande diferencial do cristianismo autêntico. A mera profissão de fé consiste apenas na adesão teórica do catecismo cristão. Você talvez possa perguntar para uma pessoa, você é crente? E a pessoa diz, não, eu sou crente. Então me diga no que você crê. E a pessoa pode responder para você, pode colocar num papel todos os princípios mais simples e mais complexos do cristianismo que eu assino embaixo. E a pessoa pode subscrever todo o catecismo cristão na sua extensão. Mas preste atenção, esse é um fenômeno que a gente observa hoje. Mas apesar da pessoa subscrever na íntegra o catecismo cristão, ela não quer compromisso com aquele que é o próprio autor do catecismo, o mestre dos mestres, o Senhor dos senhores, o Rei dos reis, Jesus Cristo. Irmãos, nós estamos vivendo uma época onde se envolver seriamente com os compromissos em relação àqueles padrões práticos da piedade evangélica parece ser uma coisa que está na moda. Você professa ser crente, mas não quer compromisso. Olha que coisa interessante. Tem muita gente crente sem engajamento efetivo com a fé cristã. E até eu vou adiantar aqui que esse vai ser a meditação, eu vou escrever. A meditação do Boletim de Janeiro. Eu ia escrever um texto assim, mais negativo, mas eu vou escrever um texto, vou tentar escrever um texto de forma mais positiva. Olha lá, um teste para você rapidinho fazer. Alguém que professa a fé cristã, mas não quer compromisso efetivo com o evangelho na prática. Não quer compromisso de frequência com a igreja. Isso é o fenômeno dos desigrejados, né? Ou às vezes a pessoa vai para a igreja, mas não tem compromisso com comunhão. Ela vem e sai, chega na igreja, às vezes atrasado, e sai adiantado, né? Eu tive até o desconforto de ouvir uma pessoa dizendo que não gostava das nossas reuniões de quarta-feira de oração. Para mim, é a melhor de todas as reuniões. E ao perguntar para a pessoa por que ela não gostava da reunião de quarta-feira, eu não gosto da reunião de quarta-feira porque tem que conversar com os irmãos, e cada quarta-feira é com um diferente. Nossa! Eu quase digo, você não poderia fazer parte da igreja dos apóstolos, porque lá o que tinha mais era comunhão, né? Era comunhão todo dia. Então, preste atenção, crente sem frequência, crente sem comunhão, crente sem serviço. Você subscreve o catecismo, mas você não tem nenhum engajamento na obra do reino de Deus, nesse mundo. A sua fé é ociosa. E por último, você não contribui com nada. São os outros que pagam por você. Já imaginou um negócio desse? Crentes sem compromisso. Nós estamos vivendo esse tipo de realidade hoje. Mas, irmãos, em todos os evangelhos, você vai ver Jesus aparando essas arestas. E aqui no capítulo 9 de João, você vai ver um dos sinais mais exuberantes da conduta de Jesus, os quais nós devemos não apenas apreciar de forma teórica. É muito bonito Jesus Cristo agindo dessa maneira. Mas o que é essencial no cristianismo
não é apreciar a beleza do mestre, porque isso é incontestável. A essência do cristianismo é imitar Jesus. No dizer do apóstolo Paulo, sede meus imitadores, assim como eu sou de Cristo. Isso é cristianismo autêntico, imitar o mestre. Irmãos, como mestre dos mestres, e eu quero ficar só nisso, Cristo revelou notável sabedoria para ensinar outras pessoas. O milagre é extremamente instrutivo quanto a isso, uma vez que mostra Jesus ensinando os seus discípulos e já no término do seu ministério terreno. A maior parte do ministério de Cristo foi de ensino, ensinando de forma particular e ensinando também de forma pública as multidões que se acercavam dele a respeito dos mistérios do reino de Deus. A salvação, ela está inseparavelmente ligada à iluminação do nosso entendimento pela verdade revelada. Não existe a possibilidade de nós dizermos que estamos seguros na fé se a nossa mente não foi iluminada pela verdade de Deus, revelada na sua palavra. E essa iluminação do entendimento, ela produz inevitavelmente mudanças no nosso comportamento. Hoje no almoço eu estava conversando sobre isso com uma pessoa. E ouvindo dessa pessoa a respeito de uma outra, dizendo que, olha, essa pessoa é muito difícil. E ela estava me tentando convencer. Olha, mas você não imagina o quanto essa pessoa é difícil. É insuportável conviver com ela. Eu disse, é mesmo? Sim, ele disse sim. Aí eu fiz a seguinte pergunta, mas ela não está frequentando uma igreja? Aí essa pessoa disse, está. E é a igreja tal. Eu disse, agora eu não estou mais entendendo. E que evangelho é esse que essa pessoa está ouvindo nessa igreja? Que não tem mudado o comportamento, a conduta, a maneira de ser dela. Aí ele pegou e disse, eu não sei qual é o evangelho que ela está ouvindo lá. Mas você já imaginou? Um evangelho onde as pessoas ouvem e talvez pulem, né, gritem, façam declarações confissões, cantem a bênção, contem a bênção e por aí vai, rolem no chão. E o evangelho não modifica o comportamento. A Bíblia não nos ensina isso. O verdadeiro evangelho é aquele que não apenas ilumina o nosso entendimento, mas que altera de forma radical a nossa maneira de ser. E aqui nós temos um exemplo disso. Os discípulos revelaram dificuldades em muitos momentos da caminhada terrena com Jesus. E em alguns momentos eles demonstraram uma maneira obtusa de pensar, de raciocinar, tão esquisita, que demandou do mestre um esforço notável para não apenas corrigir o pensamento deles, mas colocá-los na direção da verdade. E parece que aqui você tem esse tipo de ocorrência. E como nós somos consolados. Porque se aqueles homens que andaram com Cristo durante quase 3 anos ainda revelaram dificuldades na compreensão das verdades do reino de Deus, eu acho que está de bom tamanho.
né? Nós passarmos a vida toda tentando compreender com mais profundidade as coisas do reino de Deus. E eles fazem uma pergunta curiosa, veja no verso 2. Quando eles veem o homem cego de nascença, eles interrogam Jesus e dizem: Mestre, quem pecou? Este homem ou os pais dele, para que ele nascesse cego? É claro que à primeira vista você pode logo ver que há muitas coisas equivocadas nessa pergunta. Mas eu queria, antes de falar dos equívocos, queria destacar uma coisa que nos interessa. Acentuar um traço que nos traz também consolação. Aqueles homens que formularam essa pergunta, eles fizeram isso apesar de estranha, né, a pergunta, estranho o questionamento, eles estavam agindo sinceramente. Isso porque eles estavam possuídos de concepções erradas. Essas concepções erradas estavam entranhadas no imaginário popular. Eles apenas estavam reproduzindo aquilo que eles assimilaram, talvez até sem uma deliberação, né, ativa, mas assimilaram aquilo que havia no imaginário popular daqueles dias. E muita gente se comporta assim, reverberando mitos, né, reverberando preconceitos ou até algumas heresias da tradição religiosa professada cristã. Ela aprendeu assim, ela foi instruída assim, desde que ela nasceu ela ouve isso. Então ela assumiu como sendo a própria verdade e agora só faz replicar com os seus lábios aquilo que erradamente ela assimilou na sua experiência durante a vida. Parece ser o caso dos discípulos aqui. E quais são os equívocos? Primeiro equívoco, a ideia de que para cada sofrimento há um pecado correspondente. Quem aqui deu uma topada essa semana? Levanta a mão. Quem teve uma dor de cabeça? Vocês pecaram. Essa é a teologia dos amigos de Jó. Uma topada na rua, você desobedeceu. Está desobedecendo a Deus. Não é? Ficou sem dinheiro. É Deus te punindo. Não é? Adoeceu gravemente. Quem mandou desobedecer? O quarto mandamento, você respondeu mal. Não é? E por aí vai. Eles perguntaram, quem pecou? No caso desse homem cego, ele pecou para que ele pudesse ser punido com a cegueira? Irmãos, é verdade que o sofrimento entrou no mundo em decorrência do pecado. Antes da queda não havia sofrimento no mundo. E é verdade também que em alguns casos tem castigo de Deus, sim, para quem desobedece. Basta você ler o texto da ceia, de 1 Coríntios capítulo 11. Porém, preste atenção nisso, estabelecer esse princípio como uma regra fixa para você aplicar a todas as dificuldades ou problemas através dos quais Deus lhe permite passar neste mundo, é errado. A Bíblia não nos autoriza a fazer isso. Achar que por trás de cada sofrimento você tem como explicação alguma transgressão específica que você cometeu. Isso não é bíblico. Há sofrimentos sem causa pecaminosa, fruto apenas, preste atenção nisso, olha, do envelhecimento. Tem muitas mazelas que nós vamos experimentar.
simplesmente pelo fato de que nós estamos envelhecendo. E aí eu vou interpretar alguma mazela que me aconteceu por causa de um pecado cometido? Claro que não. E também a Bíblia nos ensina que, em alguns casos, é a forma didática de Deus para nos fazer compreender determinadas coisas que, numa situação de bonança, nós nos negamos a ouvir aquilo que Deus quer nos falar. Então, Marta, calmo, e o camarada aqui está distraído, e Deus está falando, e ele está pensando aqui naquilo que ele não deveria estar ligado, e até existem muitas placas no mar, o mar está tranquilo, para que ele preste atenção. Deus está falando com ele, e ele aqui está distraído. Então lá vai uma tempestadezinha, para você acordar e prestar atenção nas sinalizações. Às vezes são placas, né? A maneira didática de Deus lidar com aqueles que estão distraídos e não estão ouvindo a sua voz como deveriam ouvir. Mas tem um segundo erro nessa pergunta. Aí eu pensei na minha neta. A possibilidade de uma criança pecar no ventre materno. Olha lá. É alguma coisa que estava por trás dessa pergunta. A cegueira era congênita e a indicação do próprio indivíduo como causador do fato, segundo a proposta dos discípulos na pergunta que eles encaminharam para o mestre. Inevitavelmente, quando eles disseram, quem foi que pecou? Esse cego? Ora, ele é cego desde o seu nascimento. Se ele pecou e nasceu cego, ele pecou no ventre da própria mãe. É claro que a pergunta, se a culpa está no homem, nós podemos dizer que a causa nos remete à sua condição intrauterina. Irmãos, eles não estavam provavelmente pensando em metempsicose. Aquela doutrina espírita da transmigração das almas. Embora a construção da pergunta, segundo a própria interpretação de Calvino e do seu sucessor, que foi Teodoro Beza, eles imaginam que por trás poderia estar havendo esse tipo de contaminação, né? Porque essa questão da reencarnação é anterior a Cristo. Vai lá para alguns séculos antes do advento. A reencarnação era sustentada, inclusive, em alguns círculos judaicos, como provam alguns textos apócrifos que você tem do Antigo Testamento. Porém, dificilmente os discípulos estavam fazendo alusão com a pergunta que fizeram, suspeitando de que a culpa estava no homem cego, como se ele estivesse agora passando por uma experiência que os espíritas também classificam como karma, o conceito de karma. A ideia de que sofrimentos presentes na nossa vida nada mais são do que dívidas que nós trazemos de existências passadas. Esse é o conceito de karma. Muito provavelmente eles estavam sendo influenciados pelo pensamento rabínico, desviado dos padrões da aliança, que admitia a possibilidade de uma criança pecar ainda no ventre materno. Mas talvez você pergunte assim, mas qual é a base disso? Eu vou lhe dar 2 versículos. Salmo 58, verso 3. Quando o salmista diz, olha, os ímpios, eles se desviam desde a concepção. E os rabinos, então, fazendo a leitura desse versículo, dizem o seguinte, olha, está aí.
uma suposta prova de que os homens podem pecar no ventre materno. E o outro texto é Gênesis 25, 22. Olha que absurdidade. Os rabinos ensinavam que desde o ventre materno, o texto bíblico não diz que Esaú brigava com Jacó. E aí eles dizem o seguinte, olha, está aí. Desde o ventre materno, Esaú tenta matar Jacó. Que interpretação fantasiosa, né? Irmãos, essa elaboração não tem nenhum apoio na teologia bíblica. Nenhuma criança peca no ventre materno. Nem quando ela dá aqueles coices violentos, né, na mãe. E a mãe quase que não aguenta já nos últimos dias. Nem nessas ocasiões. Mas tem um terceiro erro na pergunta que os discípulos fizeram. A tal da tese da maldição hereditária. Olha lá. Quando os discípulos mencionaram os pais, bem, quem pecou o cego para que ele nascesse cego? Ou ele nasceu cego porque os pais dele pecaram. Eles colocaram as duas possibilidades. E eles levantaram, portanto, essa alternativa de que os pais poderiam ser os causadores daquela deficiência. A criança poderia estar sendo punida pelo pecado dos seus progenitores. E é uma ideia que muita gente defende hoje em círculos evangélicos, em algumas igrejas renovadas. Você tem a sustentação da maldição hereditária. Irmãos, é possível que uma criança nasça cega por causa do pecado dos pais. Um exemplo disso são os pais promíscuos que adquirem doenças venéreas. E por causa disso, é possível que crianças possam nascer cegas por causa dessas enfermidades. Mas não parece razoável acreditar aos discípulos que eles tinham um conhecimento de medicina nessa magnitude, para dizer que eles estavam interpretando a cegueira daquele homem, que já era adulto, como sendo fruto do relacionamento promíscuo dos seus pais. A explicação mais provável é que eles estavam simplesmente reproduzindo, e que também é o fundamento errado que você vê hoje em algumas igrejas pentecostais e neopentecostais ou renovadas, que defendem a maldição hereditária. Uma interpretação equivocada do segundo mandamento. Êxodo, capítulo 20, verso 5, onde você tem lá a descrição, não é, de que existem consequências que passam de geração em geração. Mas a interpretação do segundo mandamento, na interpretação correta, não cabe maldição hereditária. Ali é outra coisa, que nós já tivemos a oportunidade de ver aqui várias vezes. Irmãos, a Bíblia ensina de capa a capa que cada um responde pelos seus atos. O profeta Jeremias, capítulo 31, verso 30, ele diz: cada um, porém, será morto pela sua iniquidade. Mas o texto mais claro com relação a isso está em Ezequiel, capítulo 18, verso 20. O profeta diz: a alma que pecar, essa morrerá. A responsabilidade é individual. O filho, diz o profeta, não levará a iniquidade do pai. Nem o pai a iniquidade do filho. Cada um responde por si mesmo. Nem o marido, que é a relação humana mais íntima que é possível dentre todas as relações nessa esfera.
o casamento produz uma liga, uma fusão entre duas personalidades. Mas preste atenção nisso. O marido não vai responder pelo pecado da esposa. Nem a esposa vai responder pelo pecado do marido. O profeta diz ainda mais: o filho não levará a iniquidade do pai, nem o pai a iniquidade do filho. A justiça do justo é só dele, ficará sobre ele. E a perversidade do perverso é só dele, ficará sobre ele. A Bíblia, portanto, não ensina maldição hereditária. Jesus discordou da ideia de todos esses conceitos que estavam por trás daquela pergunta desconcertante, quando ele diz no verso 3, nem ele pecou, nem os pais dele pecaram. Está aí no verso 3. Portanto, a pergunta foi respondida. Mas, irmãos, além disso, nós podemos fazer 2 destaques acerca da maneira de Jesus tratar com questões dessa natureza. Observações práticas muito instrutivas. A primeira delas, ele nega com a sua firmeza amorosa todas aquelas insinuações que estavam por trás daquele questionamento equivocado, completamente equivocado, que foi apresentado pelos seus distintos discípulos. Olha que coisa maravilhosa. Ele não teme contrariá-los, dizendo, olha, vocês estão errados. Ao dizer com absoluta clareza que as suas conjecturas eram improcedentes. Aqui se vê que em muitos momentos Jesus não é, olhe lá, segundo os moldes da religião hoje convencional e que a gente observa com tanta repetição, a tal da conduta politicamente correta. E eu acho assim um negócio, uma absurdidade tão grande, que às vezes você tem na relação de pais com filhos. Os pais dizem o seguinte, olha, não, mas a gente não vai corrigir o menino, a gente não vai disciplinar o menino, porque talvez ele possa crescer traumatizado. Traumatizado ele vai crescer se você não corrigir. Preste atenção nisso. Deixar de corrigir não é demonstração de amor. É a prova cabal de desafeição. Quando você deixa de corrigir os seus filhos, você está dizendo com todas as letras que você está investindo numa pessoa que na idade adulta ela tem todas as condições de se sentir uma pessoa mal amada. E a pior coisa é a gente mal amada. Não é? E como é que a gente constrói isso nos outros? Deixando que as pessoas fiquem à mercê de si mesmas. Sem balizamentos, sem orientações. Irmãos, Jesus não agia assim. Muitos inquiridores seus ficaram ofendidos quando as suas cogitações foram questionadas. E o mestre disse, olha, elas estão erradas. Para não melindrá-los, os mestres modernos agem diferente. Olha que coisa interessante. Deixam de corrigir os seus discípulos com medo de perder a simpatia deles. Irmãos, isso não é amor. É condescendência pecaminosa. Não é? Jesus nunca deixou de corrigir francamente os seus discípulos. E eles, ainda que isso fosse custoso, porque ele não poderia deixar de cumprir o seu ofício de mestre.
me veio à mente aqui a história do meu cunhado, que apanhou muito da minha sogra. E num domingo à noite, voltando à igreja, os dois começaram a arengar um com o outro. Não era mais tostadinho, né? Mais moreninho. O segundo mais branco. E a minha sogra pegou a vara, tacou-lhe o pau no lombo deles. Vocês voltaram da igreja? Já estão arengando, né? Tacou-lhe a vara. E eles ficaram marcados, né? Com a vara. E agora, no dia seguinte, tinha educação física. E o branquinho estava inconformado com aquilo. Porque ele dizia assim, amanhã tem educação física. Tu és preto. Mas vai aparecer as marcas da surra que eu apanhei da minha mãe. E aí outro diz assim, e o que tem? E qual é o problema? Se me perguntarem por que eu apanhei, o que são essas marcas, eu vou dizer o seguinte, eu apanhei da minha mãe, e o que é que você tem a ver com isso? Né? Mas que ilustração é essa, meu irmão? Ele já está na glória, mas ele amava de paixão a minha sogra. Que trauma, que tolice. É quando você corrige que você vai ganhar a afeição de seu filho. Não perca isso de vista. É quando você coloca as coisas no trilho, baliza, que na verdade ele vai demonstrar afeição por você, porque você está demonstrando amor por ele. Correção de filho não faz com que filho deixe de amar pai, pelo contrário, vai amar mais, porque vai ver que você o ama. Assim o mestre agia. E ao corrigir os seus discípulos, eles resmungaram, disseram, o mestre não nos ama mais. Alguma vez disseram isso? Pelo contrário, eles desenvolveram uma afeição absurdamente descomunal pelo próprio mestre, que os amou até o fim. E os amou primeiro, para que eles pudessem amá-lo também. Que lição maravilhosa de Jesus. Irmão, segundo, ele oferece uma resposta adequada ao problema apresentado. Talvez aquela pergunta, alguém apressado, agora nós vamos discutir o problema do sofrimento humano, como foi que o mal entrou no mundo e como é que o sofrimento se espalhou por toda a humanidade. Por que os homens sofrem? Muitas vezes homens que não têm nenhuma culpa, nenhuma dívida, sofrem e sofrem muito. Jesus não enveredou por esse caminho. Preste atenção nisso. A ocasião não era para discutir teologia e resolver a questão do enigma do mal na história da humanidade. O que desejou dizer aos seus discípulos de todos os tempos foi que o espetáculo do sofrimento humano não deve servir para nós como tema de especulação, mas deve servir para nós como pontes para nos incentivar ao serviço. Irmãos, que lição maravilhosa. Para Jesus, um rápido olhar na direção do cego se constituiu para ele um desafio, uma oportunidade de trabalho no reino de Deus. E aqui jaz uma preciosíssima lição. Mais importante do que discutir doutrinas intrincadas para resolver os dilemas teológicos dos outros,
muitas vezes em discussões completamente ociosas, estéreis. Parece ser realizar as obras da vasta e inesgotável agenda do reino de Deus. Parece que essa foi a atitude de Jesus. Ao invés de se meter numa discussão sem fim sobre a origem do mal, ele resolveu agir para resolver o problema daquele homem. Irmãos, foi assim que Cristo desviou os olhos dos seus discípulos para a realização de um dos milagres mais encantadores da coleção evangélica, da cura do cego de nascença. E esse é um grande desafio para nós, fugirmos das polêmicas. O que nós devemos fazer é demonstrar para esse mundo perdido que a cada dia nós estamos mais encantados com Jesus, o nosso Mestre, o nosso Salvador. E deixar as polêmicas para os tolos. Nós vamos nos concentrar na agenda extensa e inesgotável do reino de Deus, para mostrar para esse mundo que vale a pena servir a Cristo e obedecê-lo como nosso Mestre. Essa deve ser a nossa atitude. Quais as aplicações para nós? Quem aqui acredita que todo problema é castigo de Deus? Levante a mão. Ainda bem, né? Que ninguém levantou a mão. Não é? Nem todo castigo, nem todo sofrimento é castigo de Deus. Quem conhece alguém aqui que se diz crente, mas crê na heresia da reencarnação? Levante a mão. O camarada se diz crente, cristão, e acredita em reencarnação? Como é que pode? Na sua fé, há lugar para maldição hereditária? Tire isso do seu vocabulário. Não existe maldição hereditária. Você costuma se melindrar quando é corrigido nas suas crendices? Quem aqui é melindroso? Sinceridade. Ninguém. Ainda bem, né? Porque tem muita gente melindrosa. Você diz assim, olha, seu sapato está desamarrado. Que isso? Não é? Quem aqui deseja crescer espiritualmente em 2020? Para dizer, olha, agora eu já compreendo um pouquinho mais para ensinar outras pessoas, fica de pé. Ah, agora senti firmeza. Né? Olha, eu quero aproveitar 2020 melhor do que eu aproveitei 2019. Professor PC, está no voto? Hein? Irmã Clélia, vamos cobrar do professor PC. No voto, né? Adiel, está no voto? Nara, bora cobrar dele. Aproveitar 2020 melhor do que nós conseguimos aproveitar 2019. Mas por que aproveitar? Eu quero aproveitar, não apenas para que eu compreenda mais da agenda do reino de Deus, mas eu quero evangelizar. Eu quero ensinar pessoas acerca dos encantos da fé, do reino de Deus, dessa coisa maravilhosa que é o Evangelho. Então que Deus possa aceitar os nossos votos para que 2020 seja melhor do que foi 2019.